Senhor presidente, deputado Tim Gomes, a parte da Patrícia Saboia, da deputada, ao finalizar o pronunciamento do deputado Roberto Mesquita, tocou no que diz respeito à saúde pública. E essa crise, deputado Dedé Teixeira, na saúde pública, só quem pode descrever é quem precisa dela. Só quem pode imaginar o sofrimento de quando se busca efetivamente uma solução por parte do poder público é quem vai aos hospitais públicos na intenção de resolver seus problemas. Eu ontem participei de uma assembleia dos residentes, dos médicos residentes, dos internos, lá na UFC, debaixo das Mangueiras. Deputado Tim Gomes, primeiro parabenizar a organização daqueles estudantes, a determinação, a rigidez na cobrança do que eles têm direito, na rigidez da Assembleia ordeiramente administrada, e isso nos obriga, como representantes públicos, a cobrar dos governantes uma solução. Deputada Eliane, como poder admitir que nós, gestores, no caso, os diretores do hospital, o reitor, admitir que a cada mês o Hospital das Clínicas, deputado Tim, deixasse uma dívida de 1.200.000? É claro que isso vai partir, isso vai quebrar. Todo mês, 1.200.000 de débito, somando hoje 18 milhões de dívida. Admitir que um hospital escola, um hospital de ensino, um hospital de pesquisa, deixasse 90 leitos desocupados. O Hospital das Clínicas tem 90 leitos desocupados. Enquanto que nós temos nos corredores dos hospitais públicos do Ceará, como, por exemplo, um hospital referência, um hospital que todo mundo gostaria de que, se adoecesse, gostaria de ir para lá, que é o Hospital Geral. Pela administração do hospital, pela eficiência que o hospital tem, pelos equipamentos de última geração que o hospital tem, pelos diretores que estão lá, tanto a doutora Nilbe como a doutora Fátima, Dias, que aí administra, tem aqui a esposa do deputado Carlos Mano Marques, que também é administradora do hospital, portanto, o hospital bem gerenciado, bem administrado. Quem não gostaria de ir para um hospital como o Hospital Geral? Mas a insuficiência de hospitais no estado do Ceará, é bom que se diga que o governador tentará, com esses hospitais regionais, minimizar o problema. Com 82 pessoas nos corredores, esperando a morte chegar. E como admitir que existem 82 cearenses, 82 cearenses, nos corredores do Hospital Geral, e o Hospital das Clínicas com 90 leitos desativados? É inaceitável. Deputado Fernando Hugo, deputado, me permita um micro à parte. Nós temos na Santa Casa de Misericórdia 216 leitos desocupados. E nós temos no Hospital de Messejana 60 pessoas nos corredores, esperando a morte chegar, deputado Duquinha. Admitir que existem pessoas morrendo nos corredores de hospital, porque morrem, deputado Duquinha.
As pessoas, lamentavelmente, as que estão lá, são menos aquinhoadas e recebem a morte como uma dádiva divina. Deus quis, foi isso mesmo, Deus levou, e vai sofrendo na pele a perda dos seus entes queridos. Agora, se dissesse, no estado do Ceará, nós não temos um leito desocupado. Todos os leitos estão ocupados. Aí sim, era admissível que, como não tem leitos, não tem leito em canto nenhum, então não tem outro jeito, é corredor nos pacientes. Mas se nós temos leitos na Santa Casa, 216 leitos, nós temos 90 leitos desocupados no Hospital das Clínicas Walter Cantídio, nós temos o Hospital Batista, que agora mesmo eu passei por lá, tem uma placa lá do Apvida. O Apvida, deputado Duquinha, resolveu patrocinar o hospital e certamente é dono, porque financia, dos leitos do Hospital Batista, parte deles. Por que o Estado do Ceará não fez a mesma coisa? Admitir que tem pacientes em corredores, morrendo, com decretação de pena de morte oficial, porque isto é a decretação de pena de morte. O governo do Estado, quando não assiste a estes pacientes de maneira legal, de maneira humana, de maneira oficial, ele está decretando a morte oficial desses pacientes. Agora, pasmem os senhores deputados e deputadas do Ceará, que nós temos os corredores repletos de pacientes que precisam de leitos, nós temos leitos hospitalares vagos, deputado Hermínio, e nós temos em caixa 1 bilhão e 700 milhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões de reais do povo do Ceará guardado em caixa. Enquanto o governo do Estado tiver em caixa um tostão, deputado Fernando Hugo, não é possível admitir que se morra em leitos, em corredores de hospital. Ontem me telefonaram, vou dar, deputado Lula, assim que puder, tem o Fernando Hugo antes. Ontem me ligou a esposa de um conterrâneo meu. Conterrâneo esse, deputado Fernando Hugo, que jogamos bola em Lavras da Mangabeira. Jogou bola também com o padre Daniel Oliveira. Chico de Iramar. Isso é uma coisa prática, que a prática ela vale mais porque é muito mais do que a teoria. O Chico de Iramar me procurou no meu consultório com a sua esposa semana passada. E na anamnese, eu não pude fazer uma anamnese porque o Chico de Iramar, com quem joguei bola na minha terra natal, ele não conseguiu... Tu jogava em que posição, Heitor? Jogava na ponta direita. Era bom. E o Chico de Iramar... Sempre pela direita? Ele não... ao lado do Lula, pela esquerda. O Chico de Iramar não se pronunciava, deputado professor Pinheiro. O que é que eu fiz? Pela história da mulher, o Chico de Iramar, meu conterrâneo, meu parente, estava com uma sequela de um AVC. O que é que fiz então? Solicitei que ele procurasse um serviço, e porque esse serviço certamente iria atendê-lo, já estava sequelado, mas iria, ao longo de alguns dias, resolver seu problema. Quando ele chega no ex-APB, hoje posto Zé de Alencar, me ligam que o Chico de Iramar tinha tido uma crise convulsiva. Ou seja, o que é que nos levou a crer, deputado Fernando, como médico? Que o AVC teria sido outro AVC e que ele fosse diretamente para o Hospital Geral, porque lá tem uma unidade especializada, uma unidade de referência. E assim foi feito, deputado Marueli. Esse meu conterrâneo foi para o Hospital HGF. Chegou lá, no corredor esteve, no corredor está, com o diagnóstico que foi muito bem dado, deputado Hermínio, porque foi feita uma tomografia,
Por isso que eu digo que todo mundo queria estar nesse hospital, porque ele tem todos os bons equipamentos. Foi dado o diagnóstico de tumor cerebral. Cerebral. Esse meu conterrâneo, ele está com uma neoplasia no cérebro. Quando a mulher me liga ontem, eu disse, ele já está internado para operar? Deputado Mário Hélio, esse paciente continua no corredor do Hospital Geral, com um tumor cerebral diagnosticado, uma neoplasia. Esse cearense que construiu a riqueza do Estado também. E até hoje de manhã, esse paciente continuava no corredor do hospital. Os médicos, todos que estão lá, gostariam muito de operar o paciente. Ou lá, ou no Hospital Batista, que era onde o doutor Estênio, o doutor Estélio operavam 10, 12, 15, 20 cabeças por semana. O Gomes, doutor Gomes Filho, doutor Estélio, operavam e salvavam vidas. O Hospital Batista entrou em crise secular, e não tem mais como fazer esses procedimentos. Cerrou suas portas. Não opera mais. E onde estão, deputado Fernando Hugo, os pacientes, 20, 30 pacientes que eram operados pelo doutor Estélio e pelo doutor Gomes toda semana? Estão a morrer. E por que o Apvida, medicina privada, vai ao Hospital Batista, negocia os leitos, e o Estado do Ceará, como ente público, não pode fazer isto? O que custava... Eu queria só 30 segundos. Vou dar. O que custava ao governo do Ceará, com esse 1 bilhão e 700 milhões que tem em caixa do povo do Estado, chegar no Hospital Batista e comprar esses leitos temporariamente, até que os próximos hospitais entrem em atividade? Porque até lá, deputado de Gomes, muitos cearenses vão morrer desassistidos. Porque você perdeu um ente querido, é doloroso, mas você perdeu um ente querido desassistido, com um crime patrocinado pelo Estado, é um desespero que nenhum de nós aqui, se Deus nos abençoar, vamos passar, porque nós temos nosso plano de saúde. Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu, não sabe mais, mas sabe tanto quanto, que o percentual mínimo para se gastar com a saúde no Estado é de 12%. Mínimo, não é máximo. Portanto, o governo do Estado pode sim gastar muito mais com a saúde. Porque, deputado Tim Gomes, ou o governo do Estado traz recursos federais com as lideranças do Estado para o HU, para o Hospital Walter Cantídio, ou bote do próprio Estado, porque é inadmissível, é 90 leitos desativados com cearenses morrendo nas filas dos hospitais. É inaceitável. É inaceitável, deputado Lula, que o governo do Ceará, com o voto de Vossa Excelência, vai destinar 250 milhões para um aquário. E não é capaz de dar 400 mil para o Hospital Walter Cantídio. É inaceitável, deputado Fernando Hugo, que o Brasil tenha batido o recorde ontem de arrecadação de tributos, 64 bilhões, e ainda se defende a criação de novo imposto, deputado Lula Moraes. Ontem o Brasil bateu o recorde, e o deputado Lula quer mais imposto desse povo sofrido. Esse povo há muito tempo que paga imposto, porque o imposto não é o do cheque, é do produto que ele compra. Todo imposto criado vai para o produto. Pode descontar do cheque do que tem dinheiro, mas ele repassa no produto que ele vende para o comprador, para o usuário. Portanto, algo tem que ser feito na saúde com os recursos da 7ª economia do mundo. O Brasil é o 7º país mais rico do planeta. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, não necessita mais de criar imposto, porque a carga tributária brasileira é uma das mais altas também do planeta. Deputado Tim, muito obrigado.